Bom, nós falávamos aqui que hoje teríamos a doutora Margarete Galvão Cavinato, que é presidente do Sindicato das Empregadoras, né, Domésticas do Estado de São Paulo, e também o Mário Alberto Avelino, que é administrador de empresa, para falarmos sobre esse assunto. Os e-mails estão chegando. Você pode continuar mandando seu e-mail para a gente, para o bomdiamulher@redetv.com.br. Bom, sempre quando a gente fala, primeiro bom dia, obrigada por terem vindo. Quando a gente fala desse assunto, pipocam perguntas assim, tanto de empregadores quanto de empregados. É um campo que tem ainda muita dúvida, né, doutora? Sem dúvida, porque existe ainda a falta do conhecimento e esclarecimento sobre a legislação. E a legislação é algo que fica mudando a toda hora, né? Tem que se adaptar às novas realidades. Então, por exemplo, muitas pessoas, muitas empregadas domésticas, muitos empregadores domésticos chegam e perguntam como é que eu faço para dar férias para minha empregada doméstica, 20 dias úteis, 30 dias. Tem juízes do trabalho que entendem 20 dias úteis, tem outros que já aplicam 30 dias. Então, o que falta realmente em São Paulo, no Brasil todo, doutora, no Brasil, seria uma... Como é que eu poderia falar? Uma conscientização maior. Não seria só nem uma conscientização maior, mas uma normatização geral. Bom dia, Brasil. Nós estamos aqui em Rede Nacional com Bom Dia Mulher, recebendo a doutora Margarete Galvão Cavinato, que representa o Sindicato das Empregadoras Domésticas do Estado de São Paulo, e o nosso companheiro, o Mário Alberto Avelino, que é administrador de empresa. Estamos falando das relações entre empregado doméstica e patrões. E a doutora Margarete está falando neste momento da necessidade de uma normatização legal no país. Sem dúvida. Por quê? Porque essa questão de empregado doméstico e patrão, de empregador doméstico, é uma relação empregatícia que vive, que existe, que reina em nossas casas. Então, se na nossa casa, no nosso lar, não existir uma harmonização, vai ficar meio difícil. É preciso também, né, começar do princípio corretamente essa relação. Isso é importante. E aí foi lançado, inclusive, o Doméstica Legal, que a gente vai poder falar. Então, a palavra legal vem da questão legalização, como você está colocando, Olga, que existe uma lei, e a lei é registrar uma carteira, recolher o INSS, e não é somente isso, tem que fazer o recibo de pagamento, ao desconto, a 13º, a férias, as situações que o empregado se afasta, ou por doença, de repente ela engravidou, vai ter um afastamento. Ou seja, existe uma série de direitos do empregado, como também existem direitos do empregador, que é ter o profissional que desempenhe bem aquela função. Então, ratificando o que a doutora falou, é o seguinte, quer dizer, tem que haver eu digo mais a conscientização, porque hoje o empregador, na minha concepção, ele é a grande vítima dessa relação, porque ele desconhece essas obrigações e desconhece principalmente que ter um empregado legal é simplesmente por mais 12% mensalmente, que é o INSS empregador. Agora, o que faz, por exemplo, quando o empregado não quer ser registrado? Não, aí que está a questão. Começa errado, já daí, né? Não, começa errado, mas eu digo o seguinte, quem tem a faca e o queijo na mão é o patrão. Eu tenho uma amiga que ela já teve uma ação na justiça de um empregado, e hoje ela é o seguinte, ela tem empregada hoje, mas carteira assinada. E ela me contando que ela já teve ação, ela falou, olha, Mário, recentemente eu tive que admitir uma nova empregada, e ela me falou que não queria pôr a carteira. Eu simplesmente falei, então você não trabalha comigo. Pronto. É simples também, né, doutora? É simples, o patrão tem esse dom, ele tem esse poder. Essa situação favorável de exigir que se cumpra a lei, né? Lógico, ele quer cumprir a lei e de repente vai o empregado, e o pior, existe, infelizmente, também a má fé do empregado, que tem empregadas, não são todas, graças a Deus, talvez uma minoria, que já vão com a má intenção de não querer dar a carteira, para depois, quando sair, colocar o patrão na justiça, e já tem a máfia, que eu chamo dos advogados, de porta de cadeia, que já tem a petição prontinha, que vão pedir mundos e fundos para chegar ao famoso acordo. Pede 20 mil para receber 5, porque ele sabe que sempre o patrão, de repente, não tem um comprovante do recibo do 13º, não tem um comprovante das férias, alguma coisa está errada. E é ali que eles vão pegar. Então, o problema hoje maior é que a classe dominante, não é questão de
fala classe dominante ou não, o patrão é que contrata. Ele tem que dizer as regras dentro da lei. Se ele aceita a ilegalidade, ele está sendo o réu da história, infelizmente. André está na linha, telespectador aqui de São Paulo, e tem dúvidas a respeito desse assunto, e nós vamos ouvir a pergunta dela. Bom dia, Andréa. Bom dia, Olga. Tudo bom? Tudo bem. Pode perguntar. Olga, eu gostaria de saber o seguinte. Minha mãe, ela trabalha há 7 anos com a mesma família. E eles resolveram tirar os 30 dias de férias dela. Passaram para 20. Diz que isso é uma lei. Diz que o direito agora dela é só 20 dias. E ela trabalha feriado também e não recebe 100%. Que acho que é o caso que deveria ser 100% no feriado. Ela tem registro na carteira? Agora sim, ela trabalhou durante 7 anos sem e agora há 4 anos registrada. Há 4 anos registrada. Isso. O que você pode responder para ela, doutora Margarete? Bem, com relação ao feriado, a legislação, a lei da empregada doméstica não estabelece o direito a feriado para empregado doméstico. Então não tem que pagar, o empregador não tem que pagar esse acréscimo, como você me perguntou. Sim. Empregada doméstica não tem direito a feriado, férias são 30 dias. São 20 dias úteis, mas caso o empregador queira concordar em pagar os 30 dias, é 30 dias mais 1/3 do valor do salário. Mas se ele pagar 20, está correto? Não são 20 dias. A lei 52/59/72, ela fala em 20 dias úteis. 20 dias úteis, como é que se conta 20 dias úteis? É de segunda a sábado, até completar 20. Então você vai ver que vai ter 3 domingos aí intercalados, tá? Então, 20 dias úteis correspondem a 23 dias corridos e paga-se, além dos 23 dias corridos, mais 1/3. Agora, o empregador que quiser conceder os 30 dias de férias para o empregado doméstico, poderá conceder, desde que pague também aquele 1/3 constitucional. Você entendeu, Andréa? Entendi direitinho, sim, Olga. Então, Obrigado pela oportunidade, tá? Ok.